Quer aprender a fazer uma maleta linda, na verdade um kit especial para profissionais da área da saúde? Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes dessa perfeição aqui. É um kit, nessa aula eu vou estar te ensinando a fazer a maleta e olha quantos compartimentos legais. Aqui é para profissionais da área da saúde, porém pode ser vendido aí para diversos nichos, inclusive professores e viagens. Tudo vai depender da proposta. Então aqui, ó, tem um compartimento para carimbo. Aqui sugestivo como oxímetro, porta-chaves, canetas, cartões de visita. Esse outro lado tem um compartimento lindo para estetoscópio e também tem o porta-jalecos, que faz parte do kit, e também essa necessaire linda, que também pode ser utilizada para equipamentos da área da saúde. E tem mais, eu vou te mostrar a parte externa, como ela é lindíssima também. Tem esse detalhe aqui de bolso frontal, que ele fica escondido aqui dentro, muito lindo. Aqui, a alça de mão, tem esse contorno, olha que lindo aqui no bege também. Tem esse contorno lindo. E tem os porta-argolas laterais. Tem esse design lindo, onde ela na parte de trás é mais larga, na parte da frente mais estreita. Então, é exatamente como vocês pediram. A aula é totalmente gratuita, você vai aprender a fazer aqui a maleta. Os moldes estão com um valor super especial, onde você vai receber o kit. Então, a maleta, o porta-jalecos e também essa necessaire aqui. Você vai receber 3 peças por apenas R$ 39,90, que é um valor de lançamento. Esse valor vai ficar somente esse final de semana, até domingo, dia 7/9 de 2025, à meia-noite, por apenas R$ 39,90. A aula, além de ter aqui no YouTube, você vai receber completa dentro da plataforma Kiwify. E após essa data, ele passa para R$ 59,90. Então aproveita, estou deixando o link aqui na descrição para você adquirir com um valorzinho super especial. Então bora para a aula? Se você quiser aprender a fazer essa maleta linda, que com certeza vai ser sucesso de vendas no seu ateliê, vem comigo! Então eu vou iniciar a aula explicando para vocês sobre os cortes, os moldes. É muito importante que você assista a aula de como imprimir corretamente para que saia tudo no tamanho certinho. Aqui nós vamos ter 2 corpos, que um é do material principal e do forro, e o outro é da estrutura. Então pode ver aqui, ó, que vai ter molde da estrutura também. Aqui a gente vai utilizar o estruturador autoadesivo de 2 milímetros, mas você pode usar o EVA ou a espuma, o que for da sua preferência. Então você vai cortar aqui 2 vezes no estruturador, eu vou aplicar junto com vocês o autoadesivo no fundo e aí eu já explico certinho sobre a estrutura. No corpo, você vai notar aqui, ó, que tem a marcação do bolso frontal. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho, tá vendo que eu vazei aqui, ó, para que fique mais fácil de eu fazer essa marcação. Essa medida que tem aqui em cima é a circunferência total e aí é fácil de você conseguir colocar o vivo aqui no tamanho certinho. Você vai receber também esse gabarito aqui, que é um gabarito para você posicionar esses compartimentos internos. E aí você vai vazar como eu fiz assim, ó. Então, aqui nos pontilhados, aqui na meia argola, no bolso porta-cartões e também nesses 2 bolsos de baixo, você vaza para ficar melhor de marcar. Então, eu já estou aqui com o corpo cortado,
frente e costas. Já marquei o meio na parte de cima e o meio na parte de baixo e colei a estrutura no verso. O estruturador autoadesivo, ele tem uma colinha no verso. Então, é só tirar e aplicar. Ele é muito bom porque ele não marca na peça. Mas você pode usar aí o estruturador conforme a sua preferência e aí ele é menor. Estou utilizando aqui o sintético perolizado como material principal e como forro eu estou utilizando o nylon emborrachado, que eu acho que fica super chique para essa peça. E aqui onde eu mostrei para vocês, eu fiz aqui a marcação, você pode fazer com lápis ou com algo que dê para apagar depois. Então, eu posicionei aqui em cima e eu fiz a marcação. Ó, então, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho como tá a marcação, inclusive a marcação do meio que tem ali no molde. Essas peças aqui, eles são das divisórias internas, dos bolsos internos. Então, tá aqui o bolso interno, você vai perceber que um é maior que o outro, você vai cortar uma vez no material principal e uma vez no forro. E aí, esse forro eu cortei maior, tá? Então, uma vez no material principal, no tamanho certinho do molde, e o forro eu só cortei um quadrado aí um pouco maior. Então, é uma vez de cada bolso. Nós vamos ter também aqui o porta-canetas, que você vai ver que ele tem duas marcações aqui, e aí você vai passar essas marcações para cá, para a gente posicionar aí certinho na hora da costura. Nós vamos ter também o porta-cartões, que como é sintético, eu fiz um corte a fio aqui, fica super bonito. E esse daqui é o porta-alça para as ferragens laterais, que eu cortei aqui. Você vai receber no molde para ferragem de 2 centímetros e para ferragem de 1,5 cm. E aí você vê qual você prefere usar. Aqui eu estou usando para ferragem de 2 centímetros. Nós temos aqui também o fundo da nossa maleta, que você vai cortar uma vez no material principal e uma vez no forro, 1 centímetro maior no comprimento. Então, você pode perceber que o meu forro, a altura é bem certinho. Ele só é maior 1 centímetro no comprimento também. E aí, como eu falei para vocês, que explicar melhor sobre o estruturador autoadesivo, também aqui tem o molde da estrutura, que ela é um pouco menor. E aqui eu vou mostrar com detalhes como que você aplica esse estruturador. Ó, todos os materiais que eu estou utilizando aqui, eles são da Personal Art e tem o cupom EDPACHECO para você ganhar desconto nas suas compras. O estruturador autoadesivo, ele tem uma película. E ele é uma película, ó, que ele é bem resistente. Então, eu tiro a película. Eu não costumo botar a mão em cima, tá? Para não tirar a cola. Ó, tem que fazer um pouquinho de força. E aí, a gente vem aqui no verso e sempre que a gente trabalha com uma estrutura, a gente posiciona centralizado. Então, eu venho aqui e centralizo. Você pode perceber que ele é menor em todos os lados, ó. E aí, eu acho super prático, porque não precisa estar mexendo com cola. Mas, claro, você pode fazer de acordo com o seu gosto, com o que você está acostumado a utilizar. Então, todas as peças têm estrutura, e aí a estrutura eu colo dessa forma. Muitos me perguntam se consegue fazer em máquina doméstica. E você consegue sim, tá? O único detalhe é que faça a peça menos estruturada para você testar a sua máquina para ver se dá tudo certo. Dá sim, você só vai testar aí a quantidade de estrutura. Nós vamos ter aqui também o nosso bolso frontal. Aqui está a quantidade correta de zíper que nós vamos utilizar, que você vai ver que ele tem um detalhe bem diferente, bem legal. Você vai cortar uma vez no material principal e uma vez no forro maior.
E aí, para ficar um bolso bem chapadinho, ele vai ter estrutura também, tá? E aí, tá aqui o molde da estrutura. Você vai colar. Ó, ele é menorzinho em volta. Inclusive, ele tem mais espaço na parte de baixo, justamente porque depois a gente vai cortar uma sobrinha. Aqui em cima pode deixar cerca de 7 milímetros. Esse daqui é o nosso canal do zíper. Para facilitar, eu já trouxe ele com as marcações. Ó, então ele tá inteiro, porque eu imprimi numa plotter, mas você vai fazer as emendas, se você estiver imprimindo em folha A4. Você pode perceber que ele já vem aqui, ó, com a marcação para alça de mão, que você vai vazar, como eu fiz aqui. E uma marquinha para nossa meia argola lateral, só para você se guiar. E aí você vai cortar uma vez no material principal e uma vez no forro, e esse forro, ele é maior. Então tá aqui, eu fiz a marcação aqui a lápis e aqui também. E aí já colei a nossa estrutura, então ela é menor, já passei uma fita dupla face aqui para auxiliar no processo de confecção. Tem molde da estrutura também. E aí você pode cortar esse forro maior, cerca de 1,5 centímetros para cada lado maior. Você vai receber também o canal do zíper, da mesma forma. O canal do zíper ele é mais estreito, que é a parte da frente do canal do zíper, onde você vai receber a estrutura e o material principal. Colei centralizada a estrutura e apliquei uma fita dupla face em todo o comprimento para auxiliar aqui no processo de confecção. E o forro, ele é maior, tá? Cerca de 1,5 centímetros maior em todos os lados. Do corpo da nossa peça, nós temos também o plástico cristal, que ele foi cortado maior. Então, aqui é um plástico cristal de 40, é o 0,40, mas não precisa ser assim grosso não, tá? Pode ser um plástico cristal aí menos espesso também. Então, eu peguei o corpo, cortei o plástico cristal maior. E a última peça, que é a nossa alça de mão, que ele tem o molde da alça de mão certinho, você vai cortar uma vez no material principal. Como nós vamos encapar o vivo, na página 2 dos moldes, você tem certinho a quantidade de vivo e o acabamento que a gente vai utilizar. Então, vamos iniciar a nossa costura? Ó, eu tô utilizando aqui uma linha Nylon 60, que é essa daqui que tem o cone amarelo, ó. Nessa cor aqui, ó. Certo? Ó. Ela é uma linha 100% poliamida, número 60, ó. 100% poliamida, 60. Tô utilizando a agulha número 21 e uma máquina de transporte duplo, mas você pode costurar na sua transporte simples também, dependendo aí, colocando um calcador de teflon para auxiliar a máquina puxar melhor se for uma peça assim estruturada. Então, vamos começar o nosso passo a passo. Então, a gente vai iniciar aqui pelo bolso frontal. Eu vou pegar 27 centímetros de zíper. 27 centímetros é o tamanho final do zíper, tá? Então, o que eu vou fazer? Antes de cortar, eu vou colocar o meu cursor. Então, eu vou cortar uma pontinha. Vocês vão ver que é um bolso frontal bem diferente, bem legal essa técnica. Então, cortei aqui a pontinha. Aí, depois que eu coloco o meu cursor, é que eu vou deixar esse zíper com 27 centímetros. Já selo de um lado. Agora, eu venho aqui, meço. E deixo com 27 centímetros. Eu já venho aqui do outro lado e já selo também.
Aqui nas laterais desse zíper, a gente vai colocar um pedacinho de sintético para acabamento. Daquele mesmo que você corta para encapar o vivo, tá? Pode ser até maior. Como o zíper ele tem 3 centímetros, eu só vou abraçar aqui, ó. Então, eu deixo 1 centímetro para cima, dobro. E aí, eu vou fazer uma costurinha. Só para dar um acabamento aqui nesse zíper. E aqui pela parte de trás, eu tiro o excesso. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, ficou assim. Eu vou marcar o meio desse zíper, então eu coloco aqui, ó, pontinha com pontinha. Trago retinho aqui. E marco o meio. Tô com um lápis 6B, que fica melhor de marcar. Tanto de um lado quanto do outro. Bem retinho. Eu vou pegar aqui o nosso bolso frontal, que já tá com a estrutura. A parte de cima é a que fica mais certinha a estrutura, tá? Eu vou marcar o meio desse bolso frontal. Ó, então, eu dobro e faço um piquezinho bem pequenininho, só para marcar o meio. Nessa parte de cima, eu vou aplicar uma fita dupla face. Tô usando a fita dupla face de 7 milímetros em todo o comprimento. Tiro a película. E aí eu dobro em cima da minha estrutura. Agora eu vou pegar o meu forro do bolso frontal. Ó, a parte emborrachada eu deixo para baixo. E eu vou aplicar aqui o meu zíper. Vou achar o meio. Por mais que ele seja maior, eu vou achar o meio. Eu vou pegar aqui o meu zíper e eu vou colocar aqui certinho, ó, meio com meio. Vou colocar alguns clipezinhos, só para segurar no lugar. Agora eu vou pegar aqui esse que a gente fez a dobrinha e eu vou costurar assim, ó, em cima do zíper. Então, esse vai ficar assim. E esse vai ficar aqui, ó, em cima do zíper. Porém, eu tenho que colocar meio com meio da dobrinha também, ó. Eu vou até passar aqui esse meio para cima para mim conseguir enxergar, porque senão eu não sei onde está o meio. Então, vou posicionar aqui para o lado de dentro da máquina. Tô até explicando devagar para que não tenha dúvida, tá? E agora eu vou aqui, ó, costurar meio com meio. Certo? Ó, eu vou posicionar aqui meio com meio. Porém, eu não vou costurar com uma costurinha. Ó, vou posicionar em cima, vou chegar ali na cremalheira, só que eu não vou costurar aqui, juntinho. Eu vou costurar meio centímetro para baixo. Vocês já vão entender o porquê, ó. Na parte de cima, eu deixo pegar ali na cremalheira, ó, só que eu vou costurar para baixo. Eu não tô costurando aqui juntinho, tá vendo? Ó, então eu alinho o meu zíper, encosto essa parte na cremalheira. E aí eu vou costurar meio centímetro para baixo.
Agora eu vou virar e vou costurar desse lado aqui. Não tem problema aqui, ó, não ficar perfeita a união, porque vai vir uma fita escondendo, tá? Vou passar o zíper para lá, eu alinho, vou passar o cursor para lá, eu alinho o meu zíper no forro, eu encosto na cremalheira, essa é a medida certa. E é muito importante você vir costurando meio centímetro para baixo. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês entenderem. Quando eu jogar o meu forro para trás, ele vai ficar aqui embutido, ó. E aqui, ó, por que que eu costurei meio centímetro para baixo? Assim, ó. Tá vendo? Que eu não costurei aqui na beiradinha, eu costurei meio centímetro para baixo. Porque aqui a gente vai colocar o nosso detalhe em alça. E quando a gente for colocar o nosso detalhe em alça, ele precisa ter uma margem aqui para costura, ó, aqui em cima. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou jogar o meu zíper bem esticadinho lá para baixo. Eu vou pegar a minha alça, eu estou utilizando aqui a alça rosé acetinada de 3 milímetros, de 3 centímetros. E aí eu vou aplicar aqui em cima, ó. É bem diferente, né? Mas fica um detalhe super lindo. Não vai pegar na parte de trás, porque eu tô jogando o meu zíper lá para baixo, ó. E ele ficou com uma margem boa para mim costurar tranquilamente. E aí eu só venho costurando retinho. Mas sempre me preocupando para jogar esse zíper bem para baixo. Porque o intuito é não costurar o zíper, né? Ó, vou jogar para baixo. Inclusive esse cursor aqui, ó, já pode jogar lá para outro lado para não atrapalhar. E vem costurando retinho, sempre jogando esse zíper para baixo. Finalizou, retrocesso. E aqui dá para cortar aqui o excesso. Então, ele ficou assim, ó. Ele não pegou no meu zíper. Agora eu jogo esse forro todo para trás, porque eu não quero costurar no meu zíper. Eu não quero costurar no meu forro. E aí eu faço uma costura segurando essa alça da parte de baixo. Então, ó, tô livrando o meu forro. E aqui eu vou trazendo essa alça bem alinhada. Ó, então ficou assim. Nenhuma costura fica aqui na parte do forro, aparente. Vai ficar assim. Agora a gente vai costurar esse bolso frontal no corpo. Vai pegar o corpo frente, esse que a gente marcou, o bolso frontal, e também marcamos o meio, e eu vou aplicar ele assim, ó. Só que eu quero costurar ele embutido, então eu vou costurar assim. E aí eu vou costurar aqui, ó, meio com meio. E aí eu começo a costurar do meio para um lado e do meio para o outro. Eu trago retinho nessa marcação que eu fiz. Ó, tô sempre trazendo retinho nessa marcação. Chego aqui, retrocesso. Agora que eu já fiz essa costura aqui, eu viro e costuro do meio
pra cá. E aí eu já passo esse cursor pra lá para não atrapalhar. Posiciono bem retinho na minha linha. E venho trazendo reto aqui, chego aqui, retrocesso. Eu vou cortar essa sobra de forro aqui, ó. Na verdade, eu nem vou cortar, vou passar uma costurinha e depois eu corto, tá? Só no bolso frontal. Porque eu quero, ó, só no bolso frontal, porque eu quero ver o limite na parte de baixo para mim colocar ali no tamanho adequado. E para isso eu vou precisar cortar essa sobra de forro. Porque aqui, ó, eu vou colocar meio com meio na parte de baixo e vou costurar. Então, eu vou clipar aqui, ó, alinhado, tá? Na mesma altura, ó, meio com meio, alinha. E aí, aqui tem esse bolso bem diferente, bem legal, que vocês já vão ver como que fica. Ó, aqui na parte da frente, ele fica ali escondidinho, ó. Aí a gente joga pra dentro pra costurar aqui do lado, ó. Joga pra dentro. O outro lado a mesma coisa, ó. Vou até fechar, eu jogo pra dentro e alinho aqui do lado. Então, quem olha pela frente praticamente nem vê zíper, ó. É um bolso super diferente, ele tem uma profundidade legal. E agora a gente vai vir aqui pela parte de trás fazer a costurinha. E aí eu vou costurar bem na beiradinha, que é só para segurar esse bolso frontal. E aí eu vou costurando em volta toda. Ele já tem a medida bem certinho para fazer essa jogada aqui com o bolso, tá? Então, na parte de baixo, ó, eu não preciso tirar nada. E agora eu só venho aqui e corto esse excesso. E eu deixo certinho no tamanho do molde. No tamanho do material principal. Aqui, como eu cortei a fita, e a fita costuma desfiar, a gente vem e sela. Agora eu vou pegar aqui o nosso plástico cristal, vou fazer uma dobra bem retinha aqui e um corte, porque aqui a gente vai colocar um zíper. Pode ser aí na altura que você achar necessária. Deixa eu te passar aqui quanto que ficou. A parte de cima ficou com 7 centímetros, tá? Então, 7 centímetros na parte de cima. Nós vamos pegar aqui o nosso acabamento. Aqui tem 3 centímetros e tá um pouco maior. E aí eu vou abraçar aqui. Aí você pode definir, se quiser deixar assim um acabamento mais largo ou mais estreito. Eu só vou definir aqui metade para cima e metade para baixo. Então, ficou 1,5 centímetro para cima e 1,5 centímetro para baixo. E aí é só ir abraçando e costurando aqui, ó. Como é plástico cristal, fica bem tranquilo de conseguir ver a divisória certinho. Para deixar na mesma altura. Então, eu só vou abraçando e costurando. Ó, então, ficou dessa forma aqui.
Coloquei o acabamento. E aqui do outro lado eu corto a sobrinha. E a gente vai fazer a mesma coisa na parte de baixo do nosso plástico cristal. Eu vou abraçar aqui. Então, ficou 1,5 para cima e 1,5 para baixo. E eu vou repetir igual eu fiz do outro lado. Então, ficou assim, ó. E esse assim. Agora, a gente vai colocar um zíper aqui no meio. Vou deixar uma sobrinha e vou costurar o zíper aqui, ó. Nesse limite aqui dos dentinhos, que é cerca de 3 milímetros para baixo dos dentinhos. E aí eu deixo uma sobrinha aqui para facilitar na hora de encaixar o zíper. Na hora de encaixar o cursor. E aí eu vou colocando aqui sempre na mesma distância. E agora eu trago aqui a parte de baixo, coloco na mesma altura e faço a costurinha aqui para segurar no nosso zíper. Então, ficou dessa forma aqui, ficou um acabamento super bonito. Eu vou cortar aqui um pouquinho maior. Abro o zíper, corto um pedacinho e coloco aqui o meu cursor e encaixo. Ficou assim. Vou dar uma pausa aqui no vídeo para deixar uma observação super importante, que durante a aula vocês vão ver que essa parte aqui, que é a parte dos compartimentos, eu coloco para o lado de trás. Porém, o ideal, o mais indicado, é colocar essa parte aqui na parte da frente, que é a parte da tampa, a parte que abre. Então, só tô pausando aqui para deixar essa observação. Claro que fica conforme a gosto de vocês, mas ela foi feita realmente para ser assim. Então, tá aqui com a parte da frente pronta, a parte interna pronta, e aí a gente vai costurar aqui. No corpo frente, a gente costura essa parte aqui. Agora a gente vai posicionar tudo isso. Ó, então tá aqui, corpo frente, o forro que nós cortamos maior e o nosso bolso com plástico cristal. Por esse lado, a gente vai costurar. Só toma cuidado para esse zíper interno não ficar enviesado, não ficar torto. Então, é muito importante que você alinhe tudo, ó, bem retinho. Inclusive, eu vou chegar o forro aqui em cima do meu plástico cristal. E aqui em cima, cheguei tudo pra cima. E aí eu vou passar uma costura bem na beiradinha, só pra segurar tudo isso. Bem na beiradinha, pra quando a gente passar o vivo aqui, não aparecer. Então, ficou assim. Ó, olha que lindo que fica a parte interna. E aí agora é só a gente cortar todo esse excesso, tanto de forro quanto de plástico cristal, e deixa certinho no tamanho do corpo frente. Ó, então já cortei, ficou assim. E agora a gente reserva para a gente trabalhar na parte de trás. Agora a gente vai começar a trabalhar no forro na parte de trás. Então, a gente vai pegar essa parte aqui que são as marcações.
Eu não posso costurar direto no nylon, porque ele é muito fininho. Então, você pode colocar um TNT aí, tá? Eu tô aqui com um TNT 150, mas não precisa ser o 150 não. Até um 80 já tá ótimo. Eu marquei, ó, você pode ver que eu fiz aqui todas as marcações. Só indico aqui, ó, na parte de baixo, não marca em cima não, tá? Marca na lateral, porque senão esse risco, igual aqui que eu fechei o risco, ele vai acabar aparecendo. Ó, então eu marquei em volta e fiz as marcações necessárias, só a parte de cima que eu não marquei. E aí eu vou costurar em cima do TNT, para ele ficar mais reforçado. Vou começar aqui pelo porta-cartão, vou passar uma costurinha só na parte de cima, vou colocar aqui o ponto número 3, porque é só uma costura para acabamento, ó. É só para ter essa costurinha para acabamento em cima. E agora a gente vai posicionar aqui onde tá a marcação, lembrando que tá o TNT embaixo. Eu vou posicionar bem certinho sobre a marcação. E eu vou fazer a costurinha aqui, ó. Então, eu vou deixar em cima aberto. E faço a costurinha lateral, ó. Então, chego aqui, deixo a agulha posicionada para baixo, vira, venho costurando aqui, a agulha vira posicionada para baixo, vira e finalizo aqui com o retrocesso. Então, ele ficou essa abertura aqui. Agora, a gente vai posicionar aqui o nosso porta-canetas. Vou fazer uma costurinha aqui em cima e embaixo, só como um detalhe mesmo para acabamento. Aqui eu já vou limpar bem a peça para não ficar linhas aparentes. E aí eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou começar aqui pelo meio, tá? Tá vendo aqui essa marcação? Essa marcação aqui, ele vai em cima dessa segunda, ó. A primeira eu vou deixar, vou fazer por último. Vou colocar essa marcação em cima da marcação. E costuro em cima. Agora eu trago, isso daqui já facilita bastante, né? Porque, ó, não tem erro, ó, marcação em cima da marcação. Agora, o último, marcação em cima da marcação. Faço uma costurinha lateral. E aqui eu trago e coloco marcação em cima da marcação. Então, ele já foi todo calculado para você não precisar, que distância será que eu coloco, né? Ó, aqui já ficou distância boa para caber canetas mais largas, ó. Lápis, ele fica estreitinho, canetas mais largas. Até mesmo... Ó, vamos ver aqui. Esses canetões aqui. Então, eu achei que assim que ficou uma largura, uma distância bem boa. E a gente sempre vai limpando bem a peça. Agora, aqui a meia argola na parte de cima.
peguei uma meia argola de 1,5 cm. Vou pegar esse retalho mesmo que sobra quando a gente vai encapar vivo, fazer acabamento. Vou deixar aqui com 7 centímetros, mas sobra. Então, eu vou passar aqui uma fitinha dupla face, tanto de um lado quanto do outro. E vou fazer aqui um viradinho, ó. Então, faço uma dobrinha. E faço uma dobrinha do outro lado. Ó, venho até aqui e faço a dobrinha. Fica assim. E aí, a gente encaixa aqui a meia argola. E aí, eu vou colocar aqui sobre a marcação. E costurar aqui em cima. Que é o porta-chaves. Agora, faltam os nossos 2 bolsos na parte de baixo. Olha que lindo que tá ficando. Então, agora a gente vai pro bolsinho. Já deixei um pronto. Olha que bolsinho fofo que fica. Muito legal, ó. Viu? Então, já apliquei um, porque os 2 são exatamente iguais. A única coisa que muda é que um é um pouquinho mais alto, mas o passo a passo de confecção é o mesmo. Então, você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai pegar o bolso, vai colocar aqui, ó, frente com frente do forro. E você vai passar uma costurinha aqui nos 3 cantinhos e embaixo. Ó, então, vamos lá. Começo a passar aqui no cantinho. Retrocesso. Deixo a agulha para baixo. Trago aqui, retinho em cima. Agulha posicionada para baixo. E vou até o final. Eu deixo aberto aqui na caixinha de leite. E eu faço uma costura embaixo. Agora eu vou cortar o excesso de forro, então se tiver forro em cima, corta. Aqui pode tirar essa quininha que fica aqui, esse triângulo da pontinha. Corto aqui o forro e aqui, ó, também pode cortar esse forro bem rente. Essa quininha aqui também pode tirar, só cuidado para não cortar a linha. Então, ficou assim, tirei todas as quinas. Agora, você vai desvirar, por isso que é importante fazer retrocesso. Ó, você vai pegar essa pontinha aqui, ó, e passar. E aí, a gente vai desvirar. Aqui nos cantinhos de cima, você pode usar uma chave, dessas já que geralmente vem na máquina, para tirar bem a pontinha, ó. Em ambos os lados. Certo? Ficou assim. Agora eu jogo um pouquinho esse forro para trás aqui. E eu vou passar uma costura na parte de cima. Retrocesso no início e no final. E aí, essas linhas é bom já ir mantendo selado, bem limpinho, porque quanto menos linhas nessas etapas é melhor. Ficou assim. Agora aqui, ó, a gente alinha bem certinho o forro, a parte de baixo e vai fechar essa caixinha de leite aqui, ó. Ó, coloca bem certinho aqui. Pode começar aqui da parte de cima. Pontinha com pontinha embaixo. E pode fechar com um pezinho de máquina. Retrocesso no final. Vai ficar assim.
Se quiser, pode colocar um viés aqui. Eu não vou colocar porque acaba nem aparecendo, tá? Mas se quiser, pode colocar um viésinho aqui dentro. Vou fechar aqui também do outro lado. Vou alinhar bem a parte de baixo. Retrocesso. E já vai limpando bem essa peça. Quanto menos linha, mais bonito fica esse acabamento. Agora ele já tá com acabamento em todos os cantinhos. Essa opção aqui de você passar uma costurinha aqui é totalmente opcional, tá? Você pode passar ou não. Eu posso até deixar um com e um sem, para você ver como que fica melhor, ó. Bom, vamos passar porque fica mais quadradinho, né? Mas, ó, é opcional. Porque dá para manter assim também, ó. Ó. Aí você vê como prefere, se quiser mais redondinho. Bom, vou fazer um de cada, porque daí vocês veem qual vocês querem. Se você quiser fazer assim, ó, quadradinho, é só você vir pegar dessa pontinha até aqui retinho e passar uma costurinha com retrocesso aqui e até aqui no finalzinho. Tanto de um lado quanto do outro, daqui até aqui. E aí ele vai ficar aqui, ó, com esse vinco aqui marcado. Para aplicar na peça, tem a marcação aqui do meio da parte de baixo. Então, você vai colocar aqui, ó, bem retinho, aqui, desse jeitinho aqui, ó, e vai fazer uma costurinha interna. Vai ficar assim, ó. E aí, pela parte de fora, fica embutido, ó. Agora, a gente vai costurar nesse ladinho aqui, ó. Coloca a pontinha aqui nessa marcação. Retrocesso. E traz retinho até embaixo. O outro lado a mesma coisa. Ó, coloco aqui na pontinha, aqui em cima. Então, aqui na pontinha. E aí, eu vou costurando retinho, seguindo na linha até embaixo. E aí, ele fica assim, ó. Fica super bonitinho também, aí é opcional, ó. Só é bom aqui ter um retrocesso bem legal, passar as linhas, dar um nozinho para a parte de baixo, para ele não se abrir, tá? Deixa eu mostrar como que ficou, ó. Eu vou passar a costura aqui só para padronizar e fazer os dois lados iguais. Então, eu só vou vir aqui, ó, retinho e passar a costurinha. Ó, aqui. E aqui retinho. Certo? Aí agora a gente tira bem essas linhas, sela, deixa um acabamento bem bonito. Então, os nossos bolsos internos estão prontos. Agora, para garantir que ele vai ficar bem centralizado, eu vou cortar no tamanho certinho aqui em volta. Pode até passar uma costurinha antes para segurar o TNT, ó.
Passei uma costurinha em volta só para segurar esse TNT. E aí eu vou cortar para fora da linha, tá? Porque eu quero garantir que não vai acabar faltando forro na hora que eu for posicionar na parte de trás. Então eu tô cortando, ó, para fora da linha. Vou marcar o meio da parte de baixo, o meio da parte de cima, para agora posicionar ali na parte costas da nossa maleta. Agora eu venho aqui na parte costas da minha maleta e eu vou colocar aqui, ó, forro com forro. E aí, para ficar bem retinho, eu vou posicionar meio com meio da parte de cima e meio com meio da parte de baixo. Mas como eu cortei o forro um pouquinho maior, eu vou costurar pela parte de trás. Aqui, ó. Mesma distância que deixa em cima, deixa embaixo, tá? E aí a gente faz a costurinha aqui. O bolso, ó, botei o ponto 4, tá? O bolso, ele tem profundidade. Então é normal em alguns pontos, ó, ele ficar em pezinho, ó. Mas não tem problema. Pode amassar para costurar esse forro bem chapadinho. Ó, chegou aqui, ó, ele tá altinho, mas não tem problema. Pode apertar que ele vai pro lugar. Então ficou dessa forma, ó, costura feita. Aqui já pode jogar o bolsinho pro lugar, que a gente deu uma amassadinha. E agora a gente vem por esse lado aqui, ó, e corta todo o excesso de forro. Eu tenho que deixar no tamanho certinho do corpo costas. Ó, algo muito importante antes de dar continuidade. Essas partes de cima aqui, ó, elas têm que estar com um retrocesso bem bom e selado, tá? Se você não tem garantia aí, amarra pela parte de trás, ó, essas quinas aqui, ó. Ó, tem que estar, quando for forçar aqui, ela não pode abrir. Frente e costas prontos, agora a gente vai trabalhar no nosso canal do zíper. Agora nós vamos preparar aqui a nossa alça de mão. Já passei uma fita dupla face tanto de um lado quanto do outro. Eu vou tirar a película. E aí eu vou dobrar até o meio. Pode fazer uma marcaçãozinha no meio para te auxiliar. Ó, dobro em todo o comprimento. Essa é uma alça de mão bem diferente também, bem legal. Já fica com os acabamentos laterais. Fica super bonito, é fácil de fazer. Ó, agora eu posso chegar até o meio. Ó. E aí eu vou fazendo esse virado até o final. Agora eu vou passar a fita dupla face em todo o comprimento. Essa daqui é uma fita de 2 centímetros. Mas você pode passar uma de um lado e uma do outro, se for uma fita mais fina. Tiro a película. Aqui eu vou dobrar cerca de 2 centímetros. Assim. E essa pontinha eu vou até aqui, ó. E junto certinho e coloco um sobre o outro, bem certinho. E aí ela já fica aí com os acabamentos laterais. Só vou passar uma costura em cima e embaixo. Eu não passo na lateral por enquanto. Ó, passo uma aqui e uma aqui.
limpa bem a peça, sela as pontinhas. Agora eu vou pegar aqui o nosso canal do zíper, que a gente já fez a marcação. E eu vou aplicar minha alça de mão aqui, ó. Assim, né? Com o direito pra cima. Tanto de um lado, aí venho, faço isso aqui e aplico do outro, ó. E aí já tem a marcação aqui pra te guiar certinho. Ó, a largura certinha que tá na marcação. Aqui pode fazer um X no meio, tá? Mas é opcional, porque pode fazer ou fazer o X ou colocar um rebite. Gente, essas linhas é muito importante jogar tudo pra trás e selar, pra ficar bem reforçada a costura. Ó, aqui, traz e faz a mesma coisa do outro lado. Tanto de um lado quanto do outro. E no meu caso eu vou colocar o X no meio. Mas fica ao seu critério. E agora tem que limpar bem e selar bem, até mesmo para ficar bem reforçado. Aqui nessa costurinha aqui, você pode reforçar, desligar o retrocesso, fazer um ponto para trás, um para frente, um para trás e um para frente. Nessas quininhas aqui, ó, para ficar bem reforçado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Só que aí tem que desligar o retrocesso. Desligo o retrocesso. Eu tenho que deixar aqui o espaço, tanto em cima quanto embaixo. Aqui. Aqui, né? Ó. Quando tirar, não pode cortar a linha, que depois a gente puxa para baixo e amarra para ficar aqui, ó. Certo? Você pode fazer isso em todas as quinas. Vamos de novo aqui. Tem que deixar grande para poder puxar para trás. Então, jogo a agulha fora. Ó, a agulha tá lá fora. Ó, um ponto para trás, um para frente e um para trás, ó. Aí agora não pode cortar a linha. Vou mostrar de pertinho. Ó, tá vendo? Isso garante com que o principal fique bem reforçado, né? Aí aqui atrás, ó, ficou até bastante sobra de linha. Eu puxo essas sobras para trás tudo, ó. Amarra e sela. Puxa toda a linha para trás. Quando eu jogo para trás, ó, trouxe tudo para trás, amarra, dá uns 3 nós e sela com isqueiro, ó. Nunca vai descosturar isso aqui, fica bem reforçado, principalmente aqui, ó, onde é colocado o peso. Ó, ele fica tão bonito, esse tipo de alça, fica bem redondinho. Aí agora aqui do lado a gente vai colocar a nossa ferragem, que é nosso porta-meia argola lateral. Ele é colocado assim, ó. Só que eu não posso colocar assim, eu tenho que estruturar. Principalmente no sintético assim,
ele fica muito frágil. Você pode colocar recouro na parte de trás, corta menorzinho aqui, ó, em todo o contorno. Pode colocar um pedaço de TNT 150, fita estabilizadora de alça, mas não pode ficar assim só no sintético, tá? Porque senão, com o peso, ele acaba arrebentando aqui. Eu vou colocar aqui o TNT. Eu gosto muito da fita estabilizadora de alça, mas eu tô sem aqui. Então, eu vou colocar a fita dupla face, colocar o TNT 150, principalmente aqui, ó, porque daí já reforça. Vou colocar aqui a fita. E agora eu posso colocar a minha ferragem. E aí, vou fazer isso daqui, ó. Vou colocar aqui a fita, só para posicionar certinho aqui na marcação. E aí, a gente vai posicionar aqui, ó, mas é bom posicionar para não aparecer a costura, né? Para não aparecer a marcação. Então, vou puxar um pouquinho para cima, ó, para quando eu costurar aqui, ele não apareça a marcação, ó. Centraliza bem e posiciona. Agora, a gente vai fazer uma costurinha em todo esse contorno. Eu vou começar aqui. É muito importante colocar uma proteção, principalmente aqui na parte de cima. Eu vou colocar aqui um pedaço do próprio TNT que eu cortei. Não, vou fazer o seguinte, eu vou colocar a alça. Aqui, ó, um pedaço de alça que eu tinha cortado. Porque senão os dentinhos pode acabar machucando. Fazendo um retrocesso manual. E aí eu vou fazendo em volta. Pontinho por pontinho, bem devagar. E aí, quando for costurar aqui, é muito importante você proteger aqui, ó, porque senão vai acabar estragando essa parte aqui, tá? Então, coloca aqui e pode usar até a própria alça para costurar retinho. Ó, ele até ficou meio enviesadinho, mas é assim. Costurar bem retinho de uma pontinha até a outra, ele deu uma quedinha. E aí, essa linha a gente puxa pra trás, tá? Amarra e sela, pra ficar um acabamento bonito. E agora é só fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Exatamente como a gente fez aqui, vou fazer aqui desse lado aqui. Ó, mais uma dica, como o meu desceu aqui um pouquinho, ó, não entrega para cliente assim com nenhum tipo de costurinha torta, tá? De preferência tira, faz outra meia argola e aplica de novo. Porque os clientes notam, tá? Ó, deu uma leve descidinha aqui e não é legal. O seu trabalho tem que ser entregue para o cliente impecável. Então, às vezes, gente, se não tá perfeito, é preferível ir, fazer de novo, do que entregar algo assim tortinho para o cliente. É claro que da próxima vez, quando a gente erra, a gente já fica tão ligado que não acontece mais. Por isso que tem aquela questão, né? É errando que se aprende. Então, o que eu já tenho que prestar atenção? Ó, vou descer aqui. E eu já sei que a minha costura tem que terminar aqui. E aí, eu já vou mirando aqui, ó.
Vou até dar um pontinho para trás e um para frente. Ó, já ficou retinho. Porque errar é normal, né? É super normal, todos erram. E aí da próxima, a gente não erra mais. E aí vou continuar aqui, então eu desço, opa, ó, desço aqui. Esse início de costura, deixa eu ver se tá costurando, tá. Deixa bem reforçadinho, tá? Viu que eu fui um pontinho pra frente, um pontinho pra trás, um pontinho pra frente e um pra trás. Principalmente nesses inícios de costura, que é onde precisa de um reforço maior. E retrocesso manual é melhor, ó. Agora sim, né? É isso aí. Aqui, ó. Puxar para trás e selar bem. Agora eu vou vir aqui onde eu passei a minha fita dupla face. Eu vou tirar aqui a película. E aí eu vou fazer uma dobra em cima do estruturador, ó. Em todo o comprimento. Isso vai ajudar a deixar um canal do zíper bem bonito. Agora que eu fiz a dobrinha, eu vou pegar o forro, que eu cortei um pouquinho maior, o zíper, eu vou deixar um espacinho aqui no início, então aqui ó, pro lado de dentro da máquina eu coloco o forro, com o direito virado para cima. Deixo um espacinho para poder encaixar o cursor e coloco essa parte aqui que eu fiz a dobrinha, ó. Isso vai fazer com que fique um canal de zíper bem estruturado. Fica super bonito, ó. E aqui a gente vai alinhando, ó. Zíper e o canal do zíper. E aí é muito importante dar uma atenção para ficar uma costura bonita, porque fica bem aparente. Então, toma cuidado para deixar bem retinho e fazendo uma costura aqui com calma. Ó, pode notar que eu vou alinhando no forro. E essa daqui, ó, eu tenho que cuidar para ficar bem retinho. É claro que a primeira nunca fica perfeita, né? A partir da segunda que começa a ficar um resultado bem melhor. A primeira geralmente é a peça piloto, né? O ideal é nunca entregar a primeira peça para o cliente. Faz sempre uma peça piloto, porque daí você já errou, já aprendeu, e aí as próximas vão ficando sempre melhor. E é isso aí, ó, eu vou sempre alinhando e a gente vai costurando retinho até o final. Ó, então ficou dessa forma assim, ó, costura bem retinha. Agora eu venho aqui pelo avesso, jogo esse forro para trás e aí ele não aparece nenhum tipo de costura no nosso forro. Aqui eu vou cortar, vou deixar um espacinho para passar o cursor. Jogo tudo esse forro aqui pro avesso, ó, ele fica uma costura bem limpa. E agora por esse lado eu vou puxando o forro e bem na beiradinha, tá com muito retrocesso, vou deixar aqui com 2. Ó, eu vou puxando o forro para que ele não acabe agarrando e pegando e eu costure com sobra lá no zíper. Então aqui, ó, eu vou puxando para baixo e costurando. Então ficou assim. Olha, eu amo esse canal do zíper que a gente dobra em cima da estrutura, que fica muito lindo, gente. Agora a outra parte do canal do zíper, que é a parte da frente, a gente vai repetir o mesmo processo.
Então, tá aqui, passei a fita dupla face. Eu dobro em cima, como é um canal do zíper longo, eu já vou dobrando e botando alguns clips. Pra não acontecer de eu acabar perdendo essa dobra. Vou dobrando até o final. Agora que eu fiz a dobrinha, vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou pegar o meu forro, eu coloco pro lado de dentro da máquina. Eu vou pegar o canal do zíper, que eu acabei de fazer ele, e vou colocar aqui, ó. Forro, o zíper. E essa dobrinha aqui, eu encaixo aqui, na mesma altura, tá? Cuidado para não acabar descendo ou indo demais para lá, tem que ser na mesma altura. Então, alinho bem certinho aqui no forro, venho na mesma altura e faz a costurinha. Então, ó, eu sempre vou alinhando, tá vendo que eu puxo o meu zíper para cima, alinho no forro e depois alinho o meu canal do zíper. Vai prestando atenção aqui nessa costurinha, ó, pode notar que eu vou deixando bem retinho aqui. E vou prestando atenção na minha costura, para ficar uma costura reta também. Porque faz toda a diferença um bom acabamento aqui, porque é uma parte que fica bem aparente. Ó, então eu vou fazendo devagar, sem pressa. Então, eu alinho o zíper, alinho o canal do zíper, vou cuidando para essa costura não ficar torta. E aí, eu vou fazendo isso até o final. Finalizei a costura na mesma altura. Agora, eu tiro meu canal do zíper daqui, que ele é bem longo. Jogo o forro para lá. E olha que acabamento lindo que fica. Puxa bem esse forro para não ficar dobrado onde vai passar o cursor. E aí, eu vou fazer uma costurinha para segurar esse forro no lugar. Então, eu puxo esse forro e faço aqui uma costurinha bem na beiradinha, tá? Ó. Sempre puxando o forro para ele ficar bem esticadinho. Olha que trabalho impecável que fica, gente. Fica muito lindo, né? Muito perfeito. Ó, esse forro. Agora, a gente só vai colocar os cursores. Então, eu coloco um cursor daqui para lá. Corto aqui. Abro um pedacinho. E encaixo. Encaixo no maior e no menorzinho. E puxo. E agora eu coloco um cursor daqui para cá e deixo aqui no meio. E aí depois é só cortar toda essa sobra. Então, corta a sobra de zíper, corta a sobra de forro em todos os cantinhos, ó. Então, agora a gente vai pegar aqui o fundo e o forro do fundo. Então, vou pegar aqui, ó, o forro do fundo com o direito virado para cima e eu vou colocar aqui, ó, forro com forro, ou seja, direito com direito, certo? Aqui, porque a gente vai fazer uma costura embutida. A gente vai pegar o fundo e colocar o avesso virado para cima, bem centralizado, ó, bem centralizado. E aí, a gente vai vir aqui, ó, vai fazer uma costura com um pé de máquina segurando tudo isso, ó. O pé de máquina da Industrial, ele tem 7 milímetros, tá? Então, a gente vem costurando, retrocesso. Agora, a gente desce só o fundo.
E passa uma costurinha de pesponto aqui. Aqui. Ó, o meu fundo, ele ficou levemente maiorzinho, mas o de vocês não vai ficar porque eu já ajustei lá no molde, tá? Ele tem que bater certinho aqui na largura. Claro, tudo vai depender do tamanho da dobra que você fez aqui, da distância que tem no zíper, mas o importante é bater canal do zíper com o fundo. Agora a gente não vai fechar do outro lado ainda, porque a gente vai clipar na peça. Agora eu vou encapar o vivo, tá? Eu vou utilizar esse vivo aqui de plástico. Eu gosto de encapar ele, mas se você quiser usar do seu próprio, da própria cor dos detalhes, pode utilizar, tá? Eu gosto de encapar, então cortei uma tirinha de 3 centímetros, abraço, e aí é muito importante que essa costurinha seja mais longe, tá? Aqui, ó, na metade. Não é nem muito aqui juntinho e nem muito na pontinha. Você vai costurar no meio, porque senão vai aparecer linha depois. Pode colocar o calcador que você achar mais confortável para você, mais fácil. Calcador de zíper, facilita bastante. E aí, ó, vem abraçando e encapando. Então, um vivo encapado perfeitamente, aqui na parte de cima fica bem justo, ó, então ele não pode ficar fofo aqui, tá? Bem justinho. E essa costurinha aqui no meio, porque depois a gente vem com uma mais pra dentro na hora de fazer o fechamento. Então, eu vou encapar aqui os dois vivos. Agora que nós já encapamos o vivo, nós vamos aplicar na peça. Então, eu pego aqui um próprio retalho desses que sobra de acabamento. E aí eu vou aplicar, vou começar aqui da parte de baixo, então venho aqui, ó, meio da parte de baixo, coloco o meu acabamento virado pra cima, e aí eu começo a aplicar aqui, ó, do meio em diante. Então, algumas coisas bem importantes pra gente usar uma técnica de fechamento que vai facilitar muito. A costura, nesse momento, não é aqui juntinha, então é aqui no meio, de preferência em cima dessa mesma que você já fez anteriormente. Muito importante você não deixar esse vivo sair para fora, tá? E nem entrar. Ele tem que ficar rente à beiradinha, rente à lateral. Então, toma cuidado, ó, porque se ele sair ou se entrar... Bom, se sair... no fechamento vai dar ruim, vai acabar não costurando. E se entrar, ele vai tirar medidas, né? Então aí a sua peça vai ficar menor. Então é muito importante, ó, seguir bem certinho o contorno. Pode colocar um calcador de zíper ou um calcador de vivo, o que você se sentir mais confortável. Mas seguindo essas regrinhas aí, vai ficar com um resultado final bem legal. Tô chegando aqui no final. Ó, faço o contorno. E aqui eu vou ter que encaixar um no outro, né? Então eu corto, encaixo um no outro. Cuidado para não descer. Deixa retinho aqui embaixo, desce o acabamento bem justinho. Retrocesso. Já vem aqui, ó, corta e já joga tudo para trás, ó. Jogando e vincando já para trás, isso daqui vai facilitar no fechamento. Ó, então eu já vou vincando. E aí eu vou fazer essa aplicação de vivo na parte de trás também. Exatamente igual como eu tô fazendo na parte da frente. Então já fiz a aplicação na parte de trás também do vivo. E aí a gente sempre aperta bem para fazer aqui bem redondinho e facilitar. Agora a gente vai clipar a última etapa. Então, vou começar a clipar, pode clipar de cima ou de baixo, porque é só uma conferência, tá?
Por quê? Eu gosto que você clipe, pelo menos na primeira peça. Por quê? Pode ser que a sua margem de costura seja maior ou menor que a minha. Pode ser que o seu material tenha muito mais elasticidade. Então, eu prefiro que você faça essa conferência para que fique impecável de primeira. Então, ó, você vai trazendo bem justinho, em volta todinho. Bem justo, tá? Porque essa circunferência, ela não pode ter nada de sobra. Senão, não fica um acabamento legal. Então, eu vou clipando, deixando bem justinho para ir fazendo a conferência. Ó, então ele ficou dessa forma aqui, eu clipei em volta todinho. Ficou o tamanho bem certinho, tá? Meu material ele não cedeu, nem esticou. Então, o que que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou marcar, então eu vou pegar aqui, ó, o meu canal do zíper e eu trago o fundo pra cima. E vai dar bem certinho na largura de costura de 1 centímetro, ó. Ó, então eu marco tanto aqui quanto aqui. Se o seu sobrar, você corta um pedacinho, tá? Mas é muito importante, ó, que bata marcação com marcação, sobre 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Certo? Que daí a gente sabe que costurando marquinha com marquinha vai dar bem certinho. Agora a gente já pode fazer o fechamento. Então, vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o forro. Vou tirar só o forro, tá? E eu coloco aqui, ó, forro com forro. Ó, forro com forro. Bem centralizado. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o meu fundo. E eu trago aqui, ó, porque eu quero fazer embutido. E dá certo, tá? Por mais que o fundo seja pequeno, dá certo para fazer embutido. Alinha os 3 e costura ali na margem de costura que você definiu. Que é a marcação que você fez. Feito isso, eu trago só a parte do fundo e vê se você consegue fazer a costurinha ali, tá? Aqui, ó, o pesponto. Se não conseguir, não tem problema. Pode costurar em cima do forro. É que o intuito é não aparecer costura no forro. Mas se ficar muito difícil, pode fazer o pesponto assim como eu vou fazer, ó. Passa pra lá, isso daqui, alinha bem retinho e pronto, tinha escapado, já ajeitei aqui a linha, aqui, agora vem e fecha a lateralzinha aqui, ó. A outra lateral a mesma coisa. Ele tem que estar certinho na largura do canal do zíper, tá? Se não tiver, você corta, deixa no mesmo tamanho. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tem que estar reto, tá? Todas as 4 junções aqui tem que estar assim, ó. Agora a gente vai marcar os meios. Então, a gente vai pegar aqui, ó, costura com costura aqui certinho, ó, e vai alinhar. Aqui, ó, costurinha com costurinha, coloca na mesma altura e vem, faz um piquezinho. Pequenininho, tá? Em cima a mesma coisa. De novo, costura com costura. E vem trazendo devagar. É muito importante que esses meios estejam marcados corretamente, porque senão pode ser que até a sua alça de mão fique torta. Tudo para garantir que fique aí um trabalho impecável. Do outro lado a mesma coisa, você vai marcar o meio embaixo e em cima.
Pronto, meio marcado. Agora a gente vai para a última etapa, que é o fechamento. Gente, eu tô trabalhando com o plástico 40. O plástico 40, ele é rígido, ó, ele é firme. Então, para facilitar, eu vou aquecer, pegar o secador aqui, vou aquecer para esse plástico ficar mais molinho. Só que só aquece aqui em volta, tá? Para que facilite agora na hora do fechamento, porque ele é um plástico bem rígido. Nossa, gente, super indico aquecer, ó. Ele fica molinho, até para vincar aqui, ó. Ele fica bem melhor. Porque assim, ó, o plástico 40 é lindo, fica lindo. Mas ele é duro de trabalhar, né? Então, ó, fica bem melhor. Agora a gente vai fazer o fechamento. Então, eu vou pegar aqui, ó. Não esqueça que essa parte do canal do zíper mais estreita, ela fica pro lado da frente. Então, vou pegar a minha frente, a parte de cima e vou aplicar aqui, ó. Meio com meio. Ó, minha marcação do meio aqui, ó. Meio com meio. E aí eu clipo e já vou colocar um clipe bem bom de metal aqui para não acabar escorregando. Já vou colocar 3 clipes aqui. Esse zíper pode abrir, tá? Ele vai facilitar demais o fechamento, ainda mais que é um zíper bem amplo. Pode abrir tudo, ó. Agora aqui embaixo, meio com meio da parte de baixo. E clipa. E aí é só ir clipando o restante em volta toda. Já clipei tudo. Olha que coisa mais linda, gente. Clipei em volta toda, ó. E agora a gente vai para o fechamento. Então, o fechamento tem uma técnica aqui que eu desenvolvi que ajuda demais, que é você verificar a linha que você aplicou o vivo na peça. Vou pegar um alicate aqui para auxiliar. Ó, então a linha que eu apliquei o vivo na peça tá aqui. Lembra que quando a gente foi aplicar o vivo na peça, a gente fez uma costurinha um pouquinho mais longe? Justamente porque agora, se eu pegar e costurar para dentro dessa costurinha aqui, aproximadamente 2 a 3 milímetros, não tem erro, vai dar muito certinho. A única coisa que eu tenho que prestar atenção é, não posso deixar a parte de baixo sair do lugar. Por isso que a gente pode usar o alicate. Esse alicate assim, ó, não pode ser de corte, né? Segurou e deixa a máquina levar, ó. E aí eu tenho que prestar atenção em 2 pontos. Tá vendo que aqui, ó, tá querendo sair um pedacinho? Não posso. Eu ajusto, coloco pro lugar. E eu sempre vou prestando atenção aqui, ó. A minha linha que eu apliquei o vivo na peça tá aqui. Eu vou costuro para dentro dessa linha. E aí você pode colocar o calcador que você se sentir mais confortável. Pode ser um calcador de zíper, calcador de vivo. Eu não troco o calcador porque eu já tô acostumada a fazer do início ao fim com o mesmo, mas o ideal é você fazer com que fica mais fácil para você. Basta seguir essas 2 regrinhas, ó. Deixa a máquina puxar a peça. Se você está trabalhando com transporte simples e ela der uma travadinha nesse plástico, você pode passar um óleozinho para ir deslizando melhor. Calcador de teflon. E aí sempre seguindo essa regrinha. 2 milímetros para dentro. E sempre verificando se tá costurando a parte de baixo também, ó. A parte de baixo tem que estar costurando junto. Ó, estamos finalizando aqui. Tá com dificuldade de fazer na curva? Ó, segura aqui, ó.
Porque quando a gente segura com o alicate, ele trava e não sai nada do lugar, ó. E aí estamos chegando de encontro ao início. Certo? Vem, verifica, ele tem que estar assim, tá? Ó, em volta todinho. Dá uma verificada. Se tiver tudo ok, tudo perfeitinho, agora é só aplicar o viés. E aí, para aplicar o viés, ó, o ideal aqui, ó, é que ele esteja rente, tá? Se tiver alguma sobrinha assim, você tira, ó. Quanto mais alinhado, mais fácil vai ficando. E aqui você pode pegar um viés do seu próprio forro, que vai ficar super bonito, e aplicar em volta todo. Ó, eu gosto de deixar bem retinho. Tá vendo que tem umas partes que estão um pouquinho fora, então aplico bem retinho. Eu vou aplicar aqui o viés Boneon, mas você pode aplicar o viés do próprio forro, tá? E aí é só abraçar e ir costurando. Vou começar aqui pela parte de cima. Se você tiver muita dificuldade, esse aqui é o de 25 milímetros, mas eu indico que seja um de 30, tá? Se você tiver muita dificuldade, você pode passar a fita dupla face em volta todinha, deixar bem certinho, bem estabilizado e depois vir costurando. Dá super certo também e facilita, tá? Ó, então eu vou abraçando, costurando devagar. Um viés do próprio forro aqui corta um viés de... Não é viés, né? Porque o próprio forro vai ser um debrum. Porque ele não é cortado no sentido enviesado. Mas corta uma tirinha de 3 centímetros pelo comprimento total da circunferência e vem fazendo do próprio forro, que fica um acabamento bem sofisticado, bem legal. Ó, e aí aqui eu vou escondendo as costurinhas e aplicando aqui em volta todinho. Tô chegando aqui na finalização e aqui, ó, eu gosto de passar um pouquinho onde eu iniciei, corto. Como o viés Boneon, ele desfia, eu selo. E aí aqui, ó, eu venho trazendo bem justinho e finalizo retinho, ó. Ó. Finalizou. Ó, então ele ficou assim, viés aplicado. Agora, a última etapa, a parte de trás. Então, eu deixo esse acabamento aqui lá pro fundo, ó, assim. Aqui é a parte de cima. Verifica se tá tudo certinho, ó. Meio com meio da parte de cima. Coloca esse meio bem certinho para não sair nada do lugar. E aí você vai fazer a mesma coisa, ó. Clipa, meio da parte de cima, meio da parte de baixo, e aí faz o fechamento. A parte de trás vai ser ainda um pouco mais fácil, porque não tem o plástico cristal, né? Então ele se torna um pouquinho mais maleável, ó, meio com meio da parte de baixo, e vai clipando para ficar bem centralizado. Então, já clipei em volta toda. Agora, a gente vai começar o fechamento da parte de trás, exatamente como na parte da frente, com aquela regrinha que facilita. Então, aqui, ó,
tá aqui a minha costura que eu apliquei o vivo na peça, 2 a 3 milímetros para dentro. De preferência começar pela parte de baixo, porque se vai que dá algum leve defeitinho, uma leve esticadinha, não fica aparecendo em cima, né? Que é a parte de cima da peça. Mas não é para dar nenhum errinho, porque a gente clipou, a gente já clipa justamente para não errar. Mas como o material ele tem elasticidade, mas ó, gente, esse fechamento ajuda muito, porque é uma lógica, né? Se você fez uma costurinha mais longe, agora você sabe que se fizer 2, 3 milímetros para fora, não vai costurar em cima do vivo, não vai aparecer linha. Então essa técnica de fechamento, se você não usa, testa. Se você tem dificuldade, né, de aplicar de fechamento. Testa, porque assim, como as artesãs mudaram completamente a dificuldade de fechar a peça por causa dessa regrinha. Então aqui é pontos que a gente tem que prestar atenção, que são 2 pontos, que é principalmente não deixar escapar a parte de baixo, porque senão a gente tá aqui costurando e quando vê não costurou embaixo. Por isso que o alicate, ele ajuda. Então aqui, ó, tem que estar bem rente a lateral certinho. E aí é prática, gente. Se você não consegue fazer com muita facilidade, passa trabalho, não desanima. A prática leva à perfeição. Com certeza, quanto mais você praticar, mais perfeitinho vai ficando. Tô verificando se tá tudo certinho? Tá tudo certinho? Então eu já posso engatar aqui o meu viés e aplicar o viés. Ó, então eu encaixo aqui bem justinho e vou cobrindo as costuras, vou ajustando, escondendo as linhas, as imperfeições, finalizando aí com um trabalho bem perfeitinho. Se você passou muita dificuldade de fazer a primeira, tenho certeza que as próximas vão ser muito mais fáceis. Você mesmo já vai pegando o seu jeitinho de você fazer a peça. Aqui eu tô trazendo com os meus métodos, mas às vezes com o seu método fica mais fácil. E aí é só ir passando o viés aqui, exatamente igual a gente fez aqui na parte da frente. Então finalizamos essa lindeza. Agora é só limpar bem a peça, tirar todas as linhas, ajeita aqui o bolsinho. Para desvirar não tem segredo, é super fácil porque ele tem a abertura bem ampla, né? Então a gente só vai pegar aqui, ó, pelas quinas e empurra para frente. O estruturador autoadesivo, ele não deixa marca na peça. Mas, se a sua peça ficou marcada por você ter usado cola, é só você passar um secador de cabelo, vai aquecendo bem, que ele vai saindo as marcas, vai saindo os vincos, tá? E aqui agora, a gente vai deixar a nossa peça bem redondinha. Ó, então, principalmente aqui nos vivos, nas quinas, ó, deixa bem redondinha em todas as quinas. Tinha uma parte aqui que tinha aparecido um pouquinho a costura, e aí eu já ajustei,
porque não pode aparecer linha nenhuma, ó, tem que ficar exatamente assim, ó. E aí, gente, tem que modelar bem certinho, tá? Principalmente aqui, ó, nas quinas, nas curvas. Ó, vai modelando aqui bem certinho, ó, deixando bem redondinho, porque isso faz toda a diferença, tá? Um detalhe muito importante, que eu já mencionei para vocês ali no início do vídeo, é que aqui eu acabei colocando a parte interna em uma ordem invertida, né? Que o ideal era ser esse bolso atrás e essa parte aqui na frente. Mas fica aí de opção também, porque assim também fica bom, né? Mas é uma opção, igual eu falei para vocês lá no início do vídeo, que ela foi projetada para ser essa parte aqui atrás. Aí você só cuida para na hora de colocar o bolso não inverter as ordens. Mas se você gostou assim, pode utilizar assim também. E agora é só ir ajeitando, ó, deixando bem redondinho. Fazer também uma alça transversal. Eu vou ensinar aqui uma alça transversal básica, mas no meu canal do YouTube tem muitos modelos de alça. Você pode ver o modelo que mais lhe agrada. Você pode, inclusive, fazer a alça do próprio sintético, tá? Aqui eu peguei 1,40 de alça pronta, vou selar bem aqui. Vou pegar aqui o regulador. Ó, de baixo para cima, de cima para baixo. Faço uma dobrinha e costuro. Já vou limpar bem a peça. Tirar todas as linhas. Dar uma seladinha. Só cuidado para não queimar a alça, né? Trago aqui retinho, ó, retinho. Encaixa um mosquetão. Traz aqui, ó, de baixo para cima e de cima para baixo. E aqui do outro lado, coloca o mosquetão, faz uma dobrinha e finaliza aqui. E aí a gente vem e limpa bem a peça. E tá prontíssima! Linda, linda, linda! Olha o resultado final dessa perfeição. É de se apaixonar, né, gente? Ele é muito linda. Agora você pode personalizar, se quiser colocar o filme de recorte, personalizar aí conforme o seu gosto. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.